Good morning, students. I hope you are okay, you are good, ok? Para hoje, eu vou fazer a correção da atividade que eu mandei para casa, que são as páginas 18, 19 e 20, e vou explicar a atividade que eu passei pontuada. Eu já disponibilizei o link na plataforma da UNI e vou orientar como vocês deverão fazer. Alright? So, let's start. Lá na página 18, que foi uma atividade que foi para casa, página 18 começa uma explicação sobre verbo partners, que nada mais é do que construções com dois verbos seguidas. E na página 19 tem verbos com gerúndio, que nós já sabemos que o gerúndio é o quê? Frases ou verbos com ing, verbos terminados em ing. Deixa eu só espelhar aqui, colocar o quadro branco para poder ficar fácil a explicação. Alright? Então, daqui a pouco a gente vai fazer a correção das páginas que foram para casa, só que antes eu quero explicar. Tem uma tabelinha na página 18, lá, verbo partner. E tem aí ing e infinitivo. O que é que acontece? Quando a gente ouve falar, né, em verbos partners ou padrão verbal, né, que é esse o significado, tem a ver com as construções que nós costumamos utilizar com dois verbos na sequência. Em português, a gente fala, por exemplo, eu odeio acordar cedo. Eu tenho odeio, que é um verbo que está sendo conjugado, e eu tenho acordar, que é um verbo que está no infinitivo. Alright? Então, dois verbos na mesma construção. Eu quero terminar a minha atividade hoje. Então, quero é verbo e terminar é verbo. Então, dois verbos numa mesma construção, na mesma sentença, né, é chamado de... I'm sorry. Verb, que aparece no seu material, na página 18. Part, ok? Dois verbos, trata-se de dois verbos na mesma sentença. Alright? Nós vamos fazer as atividades em inglês e vamos verificar isso na prática, ok? Isso é o primeiro caso, né? Na explicação, lá na página 18, tem dizendo que tem duas possibilidades de nós encontrarmos os verbo partner. O primeiro é desta forma, e o segundo, como aparece aí, é quando a gente usa um verbo mais o to, né, mais um outro verbo no infinitivo, como tem exemplos aí. Em inglês, a gente pode botar assim, ó. Did you... Uma construção que está no simple past. Did you remember to call? To call. Então, eu tenho o verbo remember, o verbo relembrar, e eu tenho to call, que é o verbo ligar, né? Então, veja que tem remember e tem o to, mais um outro verbo que é o call. Então, acontece isso de duas formas. A primeira forma, eu vou botar aqui primeira forma, ok? Nós podemos encontrar sentenças apenas com dois verbos sem o to, né? Um conjugado e o outro no infinitivo sem o to, ok? Na segunda possibilidade, nós podemos utilizar os verbos com o to, ok? E aí tem uma outra possibilidade, que é quando a gente usa o verbo com ing, é o que nós vamos ver aqui. Por isso que no seu material tem aí o gerúndio, né? Usando o gerúndio. O que é que acontece? Tem algumas construções que nós utilizamos dois verbos com o gerúndio. Ok? Vamos lá os exemplos.
was, just a moment. I was, eu sempre enjoy. Verbo gostar, to cook. Primeiro caso, eu tenho o verbo enjoy e eu tenho to cook, ok? Verbo conjugado, verbo com preposição e verbo normal. Outro exemplo. I miss to... Just a moment. I miss to talk, ok? Novamente, eu tenho o verbo e eu tenho o to e outro verbo. Primeira possibilidade. Vamos para a segunda possibilidade, que nós podemos utilizar dois verbos, agora um com ing. Vou usar o mesmo exemplo. I was enjoy cooking. Olha o que acontece aqui. Eu tenho a mesma construção, porém, ao invés de usar to cook, eu usei cook com a terminação ing. E é o que aparece aí nessa tabela no material de vocês, na página 18. A possibilidade de a gente utilizar um verbo com a terminação ing, dois verbos, e o último com a terminação ing, e dois verbos, só que um conjugado normal e o outro com o to, né? To e o verbo no infinitivo. Por isso que na tabela de vocês está dividido desse jeito. Agora eu vou fazer o seguinte, nós vamos corrigir a atividade que está lá na página 18. Ok? No material de vocês, na questão 1, está pedindo que vocês... Está diferente o modelo aqui. Deixa eu só ampliar aqui. Pronto, underline, que significa passar... Oh, tô riscando. Que significa passar um traço. Ok? Underline the verbs in the sentence. Você vai sublinhar os verbos das sentenças, ok? Então, todos os verbos que aparecem aí. Number 1. I love watch rugby. I love watch rugby. Quais são os verbos que aparecem nessa construção, na sentença 1? A gente tem love, deixa eu ver se eu consigo riscar. A gente tem love, a gente tem watch, temos dois verbos. Veja que aqui nós temos uma construção com dois verbos, um conjugado na forma normal e o outro com a terminação em ing, no gerúndio. Right? Number 2. I wanted to go to the ice cream salon. Vejam bem, nós temos dois verbos aqui novamente. Só que um, a gente está usando o quê? O simple past, wanted. Ok? E depois a gente tem o verbo go. Ok? Next, number 3. Did you stop practicing on Saturdays? Quais verbos podemos identificar aqui? Nós temos stop. Ok? E nós temos practice. Ok? Dois verbos na mesma sentença. 4. I decided to quit. I decided to quit. Novamente, decided e quit. Quit é o verbo sair, tá? Eu decidi sair. Number 5. I can't stand wake up early. I can't stand wake up early. Can't stand a gente vai ver lá na frente, que são algumas expressões com verbos, tá? Na questão 5, nós vamos
revisar essas sentenças com verbos. Aqui nós temos, como ele é uma sentença, tem que ser can't stand, tá? É uma expressão que conta como um verbo só, ok? E nós temos o wake up, que é o verbo levantar, acordar, wake up. O que é que acontece aqui? Nós podemos observar que todas as construções, elas têm dois verbos, e essa sequência de dois verbos numa mesma construção, numa mesma frase, é chamada de verbo partner, né? Padrão verbal. Alright? Depois de sublinhar o item 1, que foi para casa, a gente vai para a questão 2. No material de vocês, está pedindo apenas que você escreva o número. Observe o número das questões 1, lá na questão 1, veja que tem 5 sentenças, né? São esses que aparecem aqui. E no livro de vocês é para escrever o que se pede. Number 1. In which sentence in a verb followed by another one in the ing form? Né? Qual das sentenças elas aparecem com verbos, né, seguidos pela construção ing? Então, é só a gente voltar. Então, lá na questão 1, nós temos o what, temos o verbo com a finalização ing. Então, o one. What else? I wanted to go to the ice cream parlor. Não temos, o 2 a gente não tem verbos com ing, com a terminação ing. Number 3. Did you stop practicing on Saturdays? O 3 a gente tem o verbo practicing. Então, 3 tem verbo seguido de ing. And 5 a gente tem o wake up. Então, no material de vocês, vocês vão escrever 1, 3 and 5. 2. In which sentence is a verb followed by another one in the infinitive? O infinitivo, né, são aqueles verbos lá em português, lembram que eles terminam em AR, ER ou, né, IR. Partir, comer, nadar, é o nome do verbo. Ok? Agora a gente vai voltar e verificar quais sentenças eles são formadas com verbos no infinitivo. Em inglês, o infinitivo é formado com o to, ok? Então, vamos colocar as sentenças que ficaram faltando, né? Então, 2, a gente tem to go, como eu disse, infinitivo em inglês, todos os verbos, né, tem to, que é o nome do verbo. To go, verbo ir. Então, to and to quiet for, que é o verbo sair. Ok? Essas são as construções. São formados com ing e formados com o infinitivo. O infinitivo do verbo, né, é com o to. Então, beber, to drink. Comer, to eat. Nadar, to swim. Todos os verbos em inglês, eles têm, né, o to antes. E aqui tem a tabela que eu expliquei inicialmente, que são os verbo partner, que são verbos, sentenças com dois verbos, sentenças construídas com dois verbos, e que há duas possibilidades, né? A gente pode encontrar verbos com dois verbos, né? Um conjugado normal, de acordo com o sujeito, e o to, e o verbo, né, que é no infinitivo, e um conjugado normal e o outro com ing. Então, essas são as duas possibilidades. Com base, né, no uso dos verbo partners, nós vamos responder a questão 3. Ok? O que é que a gente vai fazer para identificar qual é a forma verbal correta que iremos utilizar? Se ela vai ser com o to ou se ela vai ser com ing. O contexto. I enjoy, everybody remember enjoy? Gosta muito? I enjoy to the stadium to watch soccer match.
No material de vocês, pede que circule. A gente tem as possibilidades aí. To go ou going. To go ou going. O que é que acontece aí? To go ou going? Marcaram o quê? Going, very good. Going. Ok? Se for going, por quê? Por causa do contexto. Ok? To, I want. To play ou playing? To play ou playing? Okay. To play, very good. É um infinitivo. Ok? Next, number 3. Last weekend, I decided home to stay or staying. To stay, very good. To stay vai ficar, né? Na semana passada, eu decidi ficar em casa. I learned, né? O verbo aprender, só que está no passado. Baseball, when I was a child. Nós já conhecemos essas sentenças. To play ou playing? To play. To play, okay? 5. I avoid after lunch. Swim ou swim? Swim. Okay? And 6. I am playing a new sport this year. I am playing a new sport this year. To learn ou learning? O verbo aprender. To learn. Ok? Então, aqui ele está trabalhando as duas formas, né, que são mostradas na tabela dos verb part, né, que é o padrão verbal com construções, com sentenças com dois verbos. Right. Next. A partir de agora, todas as questões da página 18, elas são pessoais. Todas as respostas vocês vão colocar com base no que vocês pensam, nas informações de vocês. Number 4. Write the number of the sentence in activity 3 that are true for you. Não escreva, né, os números das sentenças lá na questão 3, na atividade 3, que são verdadeiros para você. Então, isso é pessoal. Você vai voltar à sentença 3 e vai observar qual dessas sentenças vocês concordam, né? Vocês acham que são verdadeiras. Aí você vai escrever um número. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você acha que são todas, escreve todos os números, né? De 1 a 6. Se acha que somente a 3, a 4, a 6, escreve somente os números das que vocês concordam. Ok? Pessoal, ó, que são verdadeiras para vocês. Number 5. Complete the sentence with information about yourself. Essa questão é muito importante porque você vai praticar essas expressões. Tá? I avoid. Eu evito. O que é que você evita? Caso não saiba escrever em inglês o que você quer expor, você pode consultar um dicionário e completar a sentença. Você usa I avoid e bota um complemento, né? Eu evito. I don't mind. Eu não me importo. O que é que você não se importa? Aí você complementa. I don't mind, usa um complemento. I can't stand. Vejam que a gente conhece o verbo to can't, verbo poder, só que aqui ele tem um outro significado, porque ele está em uma expressão. Can't stand, né? Eu não aguento. Veja que o verbo poder aqui, ele está ganhando um novo sentido, né? Eu não aguento. Está ajudando o verbo stand e ele está em uma expressão. Por isso que não vale a pena traduzir ao pé da letra. Ok?
I learned. Learned é o verbo aprender. Aprender no simple past, né? Ele está no passado. O que foi que você aprendeu? O verbo está no passado. Então, pense em algo que você aprendeu e complete a sentença. Number 5. I really enjoy. I really enjoy. Eu realmente gosto. O que é que você gosta muito? Você vai e completa. I really enjoy e escreve o complemento. Ok? Questão 6. A questão 6 ela é pessoal também. Interview your classmate to check if they agree with your Institute Activity 5. Você vai entrevistar um colega e vai verificar, né, de acordo com o que você respondeu na questão 5, se você, o que você evita, o que você não gosta, o que você aprendeu, se eles concordam, se ele concorda com você, se ele tem as mesmas respostas que você. Se concordar, você bota apenas o número 1, por exemplo, se concordou, número 2. Se não concordou, aí você não precisa colocar. Ou você pode escrever, se for ele, he, se for ela, she, e vai escrever disagree, né, que significa discordar. Discordar ou não concordar. Deixa eu só botar aqui um Szinho, porque é simple present, ok? Faz isso com todas as questões. Já tem 5, porque corresponde ao número de itens da questão 5, ok? Pessoal também. A questão 7, ela é para você construir sentenças, fazer sentenças utilizando as expressões da atividade da questão 5, né, que foram utilizadas na questão 5. Qual é o objetivo desta questão? Revisar conteúdos. Qual é o objetivo da questão aqui? Revisar conteúdo, né? Então, vamos lá. Temos as expressões que correspondem aos sujeitos aqui na primeira tabela. Most people, a maioria das pessoas. My relatives is parentes, ok? Parentes, primo, prima, tio, tia. My friends, atlete, people in my country, as pessoas do meu país. E do outro lado, nós temos os verbos que estudamos lá na questão 5. Prefer, né, enjoy, want, can't stand e avoid. Então, você vai construir, juntar as sentenças, né, os sujeitos com os verbos e completar fazendo sentenças com base no que você acredita. Então, são informações pessoais. Ok? Vou compartilhar aqui. A primeira já está feita, você pode fazer as demais aqui, ou você pode repetir o sujeito da primeira e colocar um outro complemento. Okay? A questão 5, a questão 8 não precisa fazer, porque é uma questão de discussão. Okay? Você vai discutir, debater sobre essas perguntas com o colega, como a gente, em grupo, como a gente não está no presencial, então não precisa fazer. Ok? 9. A 9, lá na página, está na página 19. Essa atividade está na página 19. Tem um textinho e tem as expressões que foram trabalhadas na página 18. O que é que acontece? É para fazer a leitura e completar com base no contexto. I really, eu realmente, de acordo com o que nós vimos nas atividades anteriores. Então, qual é a palavra que vai poder encaixar aqui de forma coerente? I really, eu realmente. I really enjoy. Very good. I really enjoy. Eu realmente
Gosto, né? Doing ballet and I try to practice 3 times a week. But my ballet instructor said that I should learn other sport to help me develop other skills. She think we should. Que palavra vocês colocaram aí? Avoid, very good. Avoid is evitar, né? She thinks we should avoid doing only one physical activity for too long. For too long, né? Evitar fazer apenas uma atividade física, né? Por um longo período. Well, I decide, ok? Decide, lembrando que o verbo está no simple past. Decide, né? Eu decidi seguir o conselho dela, né? I decided to follow her advice. I thought about soccer, but I really can't. Nós já conhecemos essa expressão, não tem como errar. Can't stand. Ok? Run. Suporto, não aguento, né? Correr. So I'm to take up. Qual das palavras? Plan. Right? Plan. E só sobrou das palavras da tabela, só sobrou. Qual foi o verbo? Learn. Learn, né? Que é o verbo aprender. Nesse caso aqui, ele está no presente, né? Simple present. Então, todas as palavrinhas da tabela foram encaixadas e nós utilizamos da mesma forma. Vejam que somente as questões os verbos que precisavam utilizar ing, né? Nós utilizamos, que foi o verbo plan. Foi o único. O restante a gente utilizou da mesma forma que aparece na tabela. Ok? Com gerúndio. A questão 10, ela é pessoal também, tá? Você vai entrevistar o colega e responder. Interview your classmates and complete the sentence with their names. Então, você tem que colocar somente o nome do seu colega. Can't stand watch sport on TV. Qual dos seus colegas não gosta, não suporta de assistir esportes na TV? Por exemplo, vamos dizer aqui Alexandre Rosa. Alexandre Rosa can't stand watch sport on TV. Estou supondo, ok? Number 2, really enjoys take pictures. Really enjoys taking pictures. Realmente gosta de tirar fotos. Quem da sala realmente gosta de tirar fotos? Vamos supor que Maria Paula. Maria Paula. Estou dando um exemplo. Você vai perguntar ao colega para poder responder, com base nas informações dele. Next. Think that watch sport is boring. Acha que assistir esportes, né, é entediante, é chato. Quem de vocês? Quem vamos supor que seja Matheus? Pensar que seja Matheus. Number 4. Would you like to learn to play baseball? Gostaria de aprender a jogar beisebol. Quem? Vamos dizer que seja Enzo. Então, vejam que nos espaços é para colocar informações com os nomes dos colegas de vocês. Então, questão pessoal. 5. Think that rugby is more interesting than basketball. Quem de vocês acha que o rugby não é mais interessante, né, que o basquetebol? Quem? Eduardo. Eduardo, não podia me esquecer de Eduardo. Eduardo. Next.
is planning to watch a soccer match in a stadium. Quem que está planejando? Nesses tempos a gente não tem nem como planejar, né? Quem? Vamos ver. Let me see. Ariel. Next. Think that surf is too dangerous. Né? Quem é que acha que surf é muito perigoso? Quem é? Quem poderia dizer? Ana Clara. I think. Next. Avoid. Vejam que o avoid está com Szinho, porque ele é a terceira pessoa aqui, tá? Terceira pessoa, avoid exercise after lunch. Evita fazer atividades, né? Se exercitar depois do almoço. Quem? Letícia Bahia. Letícia. Ok? Eu que estou imaginando. Então, você vai perguntar, vai entrevistar o colega para poder completar a questão 10. Alright? So, go ahead. Ainda na página 19, tem uma tabelinha explicativa use gerunds, que são os verbos terminados em ing. Gerúndio, como vocês veem em português, né, são verbos que terminam com ing. Então, quando fazemos sentenças com dois verbos, também utilizamos, em alguns casos, verbos com a terminação em ing, né, que é o gerúndio. Aí nós temos os exemplos. Eating, que é o verbo comer, is my second favorite sport, né? Comer é o meu segundo esporte favorito. Acho que é, né? Two, losing this game would be a disaster, né? Perder esse jogo pode ser um desastre. Vejam vocês que a gente está utilizando o gerúndio nessas duas construções aí, e quando a gente faz a tradução, ele tem o significado do verbo no infinitivo. Então, a gente não vai usar comendo como deveria utilizar e nem perdendo, né? Nós vamos utilizar perder, comer, como se fosse com o infinitivo. Ok? Aí tem uma explicaçãozinha aí embaixo. Gerunds can be used as the subject of a sentence. Então, o gerúndio ele pode ser usado como sujeito de uma sentença. E é aí que está o diferencial. Veja que nessa construção não tem sujeito, nessas duas construções não aparece sujeito e não aparece nenhum pronome, né? Nem nome nem pronome. Então, a função do gerúndio, né, ele pode, em muitos casos, na maioria deles, aparecer como o sujeito da sentença. Ok? Por isso que essas duas sentenças, os verbos estão iniciando. Alright? É só uma explicaçãozinha mesmo. Agora a gente vai treinar. Na questão 11, nós vamos colocar os verbos da tabelinha azul, todos no gerúndio, nesses itens de 1 a 6. Vejam que aparecem 6 verbos. Nós vamos encaixar os verbos na tabela, ou os verbos da tabela nas sentenças, de acordo com o contexto. É muito importante sempre prestar atenção no contexto, porque é o contexto que vai dizer qual é a palavra mais apropriada. Alright? So, a marathon was the most exhausting thing I've ever done. Uma maratona, né, foi a coisa mais exaustiva, né, que eu já participei, que eu já estive, que eu já fiz. Qual é o verbo que encaixa melhor? Eat, do, run, go, visit or play. Qual é o verbo? Run. Aqui nós vamos seguir aquelas regras, né? Que os verbos curtinhos com a sequência consoante, vogal, consoante, eles dobram a consoante final. Por isso que vai ficar run. O verbo run, correr, ele tem a sequência consoante, vogal, consoante. Quando ele é curtinho e termina nessa sequência consoante, vogal, consoante, nós dobramos
a consoante final, como também acontece com o verbo stop. Next. To the park is my favorite pastime. Né? Ao parque é meu passatempo favorito. Essa aqui não tem como errar, né? Going. Né? Veja que nós temos going, mas a gente não diz indo, diz ir ao parque é o meu passatempo favorito. Next, my grandparents is great. My grandma always bakes a cake for me. Quando a gente fala em grandparents, a gente lembra de que verbo? Só tem um, visit. 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 Alright, lembrando que nós estamos trabalhando com o ing, com o gerúndio, então todos os verbos na tabela têm que estar no gerúndio. A lasagna on Sunday is a tradition in my family. Ó, quando se fala em comida, não temos como errar. Eating lasagna on Sundays is a tradition in my family. 5. Video games on weeknights. Weeknights is de segunda a sexta à noite, né? Que são as noites durante a semana. Is forbidden in my house. Uau, isso aqui é para vocês, viu, meninos? Os pais deveriam adotar, né? Videogames nas noites durante a semana, né? Está proibido em minha casa. Então, se tem videogames, qual é o verbo? Só tem um. Playing, very good. Playing, com a terminação ing. E o único que sobrou, né? Homework after school is better than doing it in the evening. Qual foi o verbo que sobrou? Com homework, geralmente a gente utiliza o verbo que doing, né? Que é fazer. Fazer as atividades de casa, né, depois da escola é melhor do que fazer à noite. Aprendam, viu, meninos e meninas? Alright? Todos completaram? Espero que tenham acertado. Ok? Próximo item. A questão 12, ela é pessoal, tá? Ela está pedindo que você reescreva as sentenças da atividade 11, que são verdadeiras para você, que você concorda. Então, você vai reescrever, tá? Para poder treinar o writing, o que você concorda. Se você concorda com todas, escreve todas. Se não concorda, escreve só as que você concorda, ok? Não existe dizer que não concorda com nenhuma, viu? Não aceito isso. Tem que escolher pelo menos umas 3. Ou então você faça a adaptação, tá? Por exemplo, na questão 6 diz, fazer as atividades de casa depois da escola é melhor do que fazer à noite. Se você discorda, aí você modifica. Fazer as atividades de casa à noite é melhor do que fazer depois da escola. Você muda a ordem e escreve. Mas escreva para poder exercitar. Ok? Próximo item. 13. Está terminando. Também é pessoal. What is your opinion about these activities? Write complete sentence. Você vai dar sua opinião sobre essas atividades. Nós estamos trabalhando com esportes, então escreva a sua opinião sobre esses itens que aparecem aí. Como é que você vai utilizar, dar sua opinião, usando o vocabulário que nós vimos aqui, ó? Avoid, decide, enjoy, can't stand, learned. Esse vocabulário, ó, que está sendo trabalhado desde lá do início da página 18, ó, essas construções, ok? Então, é assim que você vai dar a sua opinião. Ok? Então, play basketball. O que é que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso? Você pode colocar I avoid playing. Só estou dando um exemplo. Play, né? Basketball, por exemplo. I avoid playing basketball, por exemplo.
A mesma coisa vai fazer com swim, com run, com play soccer, com dance ballet, com doing martial arts, ok? Faz com os demais. E a questão 14 pede apenas que você compare suas respostas com as dos colegas. Veja que essa atividade é quase toda pessoal. Pouquíssimas que você vai responder com base no conteúdo aqui, ok? Pronto. Finalizamos a correção da atividade que foi para casa, e aí fica só a 20 que é pontuada, página 20 que foi pontuada. Pronto. Eu pedi que vocês completassem essa atividade, tá? E finalizassem, escrevessem com a linguagem da internet, né? Das mensagens instantâneas. Nós vimos que podemos utilizar linguagem coloquial, os emojis, né? Abreviações. Então, tudo isso é possível. O que é que vai acontecer? Lá na plataforma da UNO, na aula de hoje, aqui eu já estou nela, ó, já está o print, eu coloquei inclusive 2, dessa atividade. Quem preencheu no livro pode tirar foto da atividade que preencheu, escrever o nome, né, de vocês em cima e mandar para mim, para eu saber de quem foi. Quem preencheu pode tirar foto do livro e postar a atividade aqui. Agora eu vou dar outras opções para quem não fez e para quem está sem livro. Quem está sem livro pode completar essas falas aqui e digitar, mas digita num campo só, né? O que escreveria nos espaços em branco, por exemplo. Aqui eu tenho um, né? Deixa eu só ver se eu consigo botar um comentário. Aqui tem um comentário. Por exemplo, Ariel. Aí ele vai fazer o seguinte, ele vai escrever as respostas dele aqui. Um momento. Só apagar aqui, editar. Ele vai escrever todas as respostas que ele fez aqui. Por exemplo, no número 1, ele escreveu a pergunta. No número 2, deixa um momento que está rápido. Editar novamente. Editar. No número 2, né, ele escreveu outra pergunta lá. No número 3, o número 3 corresponde ao terceiro espaço, tá? Aí ele vai escrever isso aqui. Aí eu vou saber que foi de Ariel. Aqui aparece o meu nome, porque eu já tenho cadastro, mas vocês precisam escrever o nome de vocês, porque se não escrever, vai aparecer anônimo, tá? Então, eu preciso saber de quem foi. Então, quem fez essa atividade, tira a foto e posta. Quem não fez, tem a possibilidade de fazer, porque o modelo está aqui, e colocar as respostas aqui embaixo e botar o nome para saber de quem foi. Ou então faz o seguinte, faz uma conversa com um colega da sala, por exemplo, a Leina e Maria Paula, né? Bota o nome de vocês, parecido com uma conversa assim mesmo, faz um print e posta. Agora tem que estar tudo em inglês. Use emojis, use a linguagem abreviada, tá? Use os recursos da linguagem formal, tipos de uma mensagem instantânea que nós costumamos utilizar. Ok? Então, recapitulando. Quem preencheu a atividade do livro pode tirar foto e mandar para o link que está lá na plataforma, na plataforma da UNO. Deixa eu só mostrar, sair, senão iria mostrar. Está lá na plataforma da UNO, na aula de hoje, na agenda, tá? Quem fez no livro, somente tira foto e posta. Quem não fez, pode olhar o modelo aqui, né, fazer as perguntas. Agora tem que ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que ser 6 itens para quem não fez. 6 itens por aluno, tá? Porque cada item corresponde a uma fala desses espaços em branco. Quer dizer que você está interagindo com a pessoa que está conversando aí. Então, o de roxo é uma pessoa, né? A fala que aparece aí de lilás, e você vai colocar as informações nos espaços aí que aparecem em branco.
Não é para mandar somente uma, não. Vai ter que fazer 6 sentenças correspondentes aos espaços que aparecem em branco. Ok? Atividade pontuada, 2 pontos. Ok? Se mesmo assim alguém ainda tiver dúvida, faz um print da atividade K, responde no caderno e depois posta. É só preencher os espaços que aparecem aí. Você vai fazer leitura das informações que aparecem aí e vai interagir com a pessoa que está falando aí, ok? Se ainda tiver dúvida, no livro de vocês, na página 15, na página 16, tem uma atividade parecida, que nós fizemos leitura em sala, ok? Então, eu espero receber um número máximo de atividades, tá? Pronto. Por hoje é só. Fiz a correção. Por hoje é só. Fiz a correção, já passei a atividade de casa, tá? Cobrando atividade pontuada, e eu espero que a maioria façam, então todos façam, né? Porque agora não tem desculpa, porque o link está lá na plataforma e eu postei a foto do livro para se basear. Se não tem livro, copia a resposta no caderno, ou então digita ali e coloca o seu nome para eu saber que foi você. Outra coisa, para casa, tem as páginas 137 e 138. Está tudo lá na plataforma, e está na plataforma da UNO e está também no roteiro. 137 e 138. Né? É uma revisão da unidade 1. E este conteúdo vai estar na próxima avaliação. Tá? Nossa avaliação parcial é sábado. Na nossa próxima aula, eu vou fazer revisão dos conteúdos da avaliação e corrigir as páginas 137 e 138. Então, façam, ou então tentem fazer. Se tiver dúvida, é ótimo que na aula tira e vai aprender, mas, por favor, façam. Quem não tem material, né, pede a foto ao colega, procura o conteúdo na internet e estude, porque esse conteúdo todo da unidade 1 vai estar na próxima avaliação, ok? Por hoje é páginas 137, 138 para casa, e a atividade pontuada que eu estou esperando vocês me encaminharem para mim. All right? Bye, bye.